Salve, salve aí, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí para as últimas notícias do Vascão, né? Mais informações do nosso time. Vasco consegue melhorar e muito aí seus números na temporada após a chegada dos argentinos Germancano e Martim Benítez, né? Vamos falar aí da importância dos jogadores, também vamos falar do Benítez que está liberado para jogar na Copa Sul-Americana, explicar o porquê que ele poderia não enfrentar aí o próximo adversário do Vasco na competição internacional. Também vamos falar aí do Vasco indo atrás de reforços aí, querendo contratar mais jogadores para esse elenco e tem aí a preferência pela lateral direita. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, só clicar embaixo aí no inscreva-se, é de graça, muito simples, se inscreve aí se você é novo. Muito obrigado aí a todos os inscritos que estão se inscrevendo diariamente aqui no nosso canal. Se você é novo, tá chegando hoje, muito obrigado. Se você chegou ontem aí, tamo junto, continue aí firmes no canal. Tem aqueles também que me acompanham desde lá do inicinho, muito obrigado mesmo. Eu queria mandar um forte abraço para todos que estão sempre assistindo aqui os nossos vídeos. Muito obrigado ao Nordeste, em peso aqui no nosso canal, Manaus também, Manaus é Vasco. Muito obrigado, muitas pessoas aqui do Brasil inteiro aqui assistindo nossos vídeos. Também peço aí para você compartilhar, né, o nosso canal aí com a sua galera, né, traz mais torcedores vascaínos aqui pro nosso canal e também ativa o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente no nosso canal. Também me segue lá no Instagram lá para dar uma força. Bom, pessoal, vamos aí para o que interessa, né? As informações do Vascão. O Vasco que segue na Copa Sul-Americana, aguarda o sorteio aí da Conmebol para conhecer o seu adversário para a sequência aí da competição internacional. O Vasco que passou pelo Oriente Petroleiro na primeira fase e agora aguarda o seu adversário. E o Vasco nessa próxima partida aí vai poder contar com o argentino Martim Benítez, jogador que foi contratado vindo do Independente. Ele atuou com a camisa do Independente já nessa mesma Copa Sul-Americana e não poderia enfrentar o Oriente Petroleiro na segunda partida. O Vasco, como passou de fase, é uma nova fase e os jogadores que vieram de outros clubes estão liberados para atuar nessa fase, e o Martim Benítez é esse caso, né? Porque se o Vasco não pudesse contar com o Martim Benítez, a Copa Sul-Americana seria um baita desfalque e provavelmente o Vasco não teria grandes chances de lutar pelo título, né? O torcedor vascaíno quer muito ver o Vasco ser campeão dessa competição, um título que a gente ainda não tem, apesar do Vasco ter conquistado a Copa Mercosul lá em 2000, aquela virada histórica em cima do Palmeiras, mas não era sul-americana, né? É um título inédito aí, é um troféu diferente e com certeza o torcedor está louco para ver o Vasco levantando esse caneco internacional para dar uma moral e para consolidar de vez aí o trabalho do Ramon Menezes, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil, se você não ganha título, o seu trabalho sempre vai pro terra abaixo e o técnico acaba sendo demitido. A gente não quer ver isso com o Ramon e o Vasco com certeza jogando dessa mesma maneira aí que vem jogando, dando alegria ao torcedor vascaíno depois de tanto tempo. Muitos torcedores do Vasco não enchiam os olhos para assistir os jogos do Vasco, comemorar tanto assim como a gente comemora os gols do Vasco, buscando aí título no Campeonato Brasileiro, buscando vaga em Libertadores, tentando classificar na Copa do Brasil. O Vasco está muito bem, depois de muito tempo, desde lá de 2011, 2012, que a gente não via uma boa fase rondando a colina. A gente tem que aproveitar ao máximo e apoiar sempre esses jogadores nas competições e torcemos muito para que o Vasco faça uma boa campanha na Sul-Americana e muito isso passa pelo argentino Martim Benítez, né? Globoesporte.com apurou aí os números da dupla Martim Benítez e Germancano e são absurdos, né, cara? Quando os dois estão em campo, o Vasco é certeza, é praticamente certeza que o Vasco vai vencer os jogos. O aproveitamento do Vasco quando eles estão em campo é de mais de 70%, é um número absurdo para os padrões que o Vasco vinha conquistando aí nos últimos anos, né? Muito bom a entrada aí do Martim Benítez nesse time do Vasco. O Vasco segue tentando, lutando aí para tentar contratar ele em definitivo. O seu empresário, em entrevista ao canal Atenção Vascaíno, reafirmou que o jogador tem um desejo de permanecer no Vasco e que a prioridade é a permanência do atleta no Vasco. O Vasco tá lutando aí para comprar ele em definitivo. Talvez eu acho que o Vasco possa conseguir sim, já que é um jogador que vai caindo aí nas graças da torcida e o Campelo vai ter que fazer um esforço aí para conseguir contratar o Benítez, né? Um baita jogador e com certeza ele permanecendo no Vasco, o Vasco tem grande chance de lutar por coisa boa no próximo ano, tentando reforçar mais o elenco, né? Para quem sabe uma disputa da Libertadores, seria interessantíssimo contar com camisa 10 pro próximo ano, também aí para a sequência da temporada, né? Que o Vasco tem grandes competições importantes, como a gente falou aqui. E o Germancano é o artilheiro, né? E quando o Martim Benítez está em campo, as chances do Germancano balançar a rede são muito altas, cara.
O Martim Benítez já tem um baita entrosamento com o Germancano, tanto dentro de campo quanto fora, né? Os dois são parças e isso é muito importante pro Vasco, né? Porque os jogadores têm um entrosamento bacana e só quem ganha nisso tudo é o Vasco. A gente espera muito desses jogadores e vamos aguardar aí o sorteio da Copa Sul-Americana e assim que tiver o adversário definido, vamos trazer aqui no nosso canal e deixa aí nos comentários o que você espera do Vasco nessa competição e também se você acredita que o Vasco vai comprar em definitivo o Martim Benítez. Dá uma ajudazinha aí, né, Whindersson Nunes? Pô, cara... Bom, meus amigos, o Vasco segue em busca de reforços ainda para o restante da temporada, né? O Vasco recentemente perdeu 3 laterais aí do time, né? Um da base, outro estava afastado e o outro era utilizado pelo Ramon Menezes, né? O Cláudio Vinck saiu para o futebol português, o Natan da base também saiu para o futebol português e o Rafael Galhardo rescindiu seu contrato após longa batalha judicial aí contra o Vasco. O jogador estava acionando o Vasco na justiça querendo receber salários atrasados e o Vasco conseguiu rescindir o contrato com esse atleta, ele entrou num acordo. E o Vasco parece que vê como prioridade contratar um lateral direito. De acordo com o portal A Bola VIP, o Vasco está interessado aí no lateral Mailton, de 22 anos, do Atlético Mineiro. Jogador que teve uma ótima passagem pelo Operário lá do Paraná, foi contratado pelo Galo nessa temporada, mas perdeu muito espaço após a chegada aí do lateral direito Mariano, né, que veio do Galatasaray pro Galo. E o Galo, sem falar que já tinha o lateral direito Guga. E o jogador ficou sem espaço. O Vasco estaria analisando essa contratação aí, um possível, talvez, empréstimo desse jogador para o Vasco. Eu andei analisando alguns lances desse jogador, ele tem uma boa velocidade, tem uma boa técnica e parece ser um bom jogador. Na minha opinião, seria válido sim o jogador para compor o elenco, mas como a gente já sabe que o Vasco tem um Caio Tenório e o Iago Pikachu, não sei se seria tão interessante assim a contratação de mais um lateral, apesar do Pikachu não estar tão bem com a camisa do Vasco, mas eu vejo no ataque uma carência maior do que na lateral direita. E o Vasco também sondou outro lateral direito que está jogando na Série B, o Rainer, jogador do Cuiabá. O Cuiabá é um dos grandes destaques aí da Série B e o Rainer vem se destacando muito também na Série B. E o Vasco estaria observando já de perto esse atleta, jogador de 25 anos, com passagens aí pelo Bahia, pelo Náutico e agora está aí com a camisa do Cuiabá. Na minha opinião, o Mailton seria mais interessante, até porque é um jogador mais jovem e também parece que o jogador tem uma grande velocidade, isso é muito interessante e o jogador parece que ataca bastante. O Vasco precisa desse tipo de jogador para auxiliar ali o ponta direita, né? Na minha opinião, seria interessante o Vasco contratar um ponta, mais um ponta para a equipe, já que está tendo muitos problemas de Covid-19 e se a gente perde, por exemplo, o Thales Magno e o Vinícius ao mesmo tempo, não vamos ter peças de reposição ali à altura, a não ser o Igor Catatal, que vem jogando muito bem e na minha opinião seria válido o Vasco trazer mais um ponta, um jogador de ataque com mais experiência também, né, para ajudar o Vasco na reta final aí do Campeonato Brasileiro e das outras competições. Deixa aí nos comentários o que você acha dessas possíveis contratações aí, o Vasco analisando mais um lateral direito aí para chegar ao elenco do Vasco e o Vasco podendo aí contar com 3 laterais no seu elenco. Também comente aí qual posição você acha que seria mais interessante o Vasco contratar, né? A gente que trouxe ontem também informações do Fagner, né? O Fagner não negocia com o Vasco, o jogador está insatisfeito do Corinthians e pode sair, mas não tem nada a ver com o Vasco. Ontem eu trouxe essa informação aqui no canal e com certeza o Vasco deve estar aí sim analisando o mercado para contratar mais um lateral para o elenco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal para fortalecer. Também me segue lá no Instagram. É isso aí, meus amigos. Forte abraço. Saudações vascaínas a todos e tamo junto. Vascão!